Boa noite, seres extraordinários, muito bem-vindos. Hoje o tema é sobre depressão. Estamos aí no mês de setembro, estamos trazendo aí, né? No mês de setembro a gente traz os conceitos aí sobre a prevenção do suicídio. Então hoje irei trazer o tema sobre depressão. Coloca aqui pra mim o que vocês sabem sobre depressão, se já estiveram nesse estado, conhecem alguém da família ou conhecem alguém que está passando por isso, ou se já passou por algo parecido. Vão se chegando, muito bem-vindo. Bem-vindo, Paulo. Coloca aqui pra mim, escreve aqui se vocês já passaram por algum tipo de situação aqui emocional, se conhece alguém que está passando por algum estado depressivo. How are you? Como vai? Muito bem. Cláudia, muito bem-vinda. O tema de hoje é sobre depressão. Esperando mais alguns segundinhos, o pessoal só chegar já para eu começar, gente. Vai colocando aqui para mim o que vocês acham sobre a depressão, se vocês conhecem alguém que esteja passando por essa situação, algum parente, ou se vocês também já passaram por algum estado desse tipo. Muito bem-vindos, boa noite a todos. Hoje o tema será sobre depressão. Como pode melhorar mais ainda? Coloque aqui, pessoal, o coraçãozinho para ver se tá tudo certo, a conexão tá tudo bem, vocês estão me vendo, me enxergando, ouvindo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar, gente. Começar, o pessoal tá entrando. Começar. Muito bem-vindo, Wellington. Vou começar. Então, gente, vocês sabem o que é depressão? Pergunto pra vocês. Se vocês sabem, já ouviu falar, escreve aqui pra mim o que vocês acham. Se vocês conhecem alguém que já passou por esse processo, ou alguém que está passando por isso, né? Devido ao que a gente está passando na pandemia, aí a gente percebe que tem várias pessoas aí passando por diversos tipos de transtornos aí, né? Emocionais, principalmente a depressão. Coloca aqui pra mim o que vocês acham sobre o tema. Coloque aqui perguntas que vocês queiram fazer também, pra gente estar interagindo aqui. E aí eu vou trazer o conceito sobre depressão a princípio, para a gente começar aí a deslanchar sobre o assunto. Então, gente, a depressão, segundo a visão da medicina, da psiquiatria, ela vem como um distúrbio, né? Ela é vista como um distúrbio afetivo, que ela vem de origem biológica e ambiental. Ou seja, o indivíduo, em determinada situação do seu ambiente, ou algum conflito ali que ele esteja passando ali, alguma situação ali que ele não saiba lidar, ele começa a desenvolver algum tipo de distúrbio emocional. Geralmente a depressão ela começa com algum tipo de transtorno de ansiedade, ela começa dessa forma, né? Isso já foi provado cientificamente que ela começa dessa forma e ainda ela é vista, né, como uma forma de pessoas ainda de que tem uma certa ignorância que fala que a depressão é um estado de frescura, né? Ainda existe esses tabus ainda na sociedade que diz que depressão é frescura, que depressão não é nada. E ela é, sim, um estado que se leva ao caminho, sim, do suicídio, né? Então, por isso que eu estou trazendo o tema sobre depressão, que a gente está no mês
da prevenção sobre o suicídio, né? E aí eu vou trazer o conceito da visão da metafísica, né? Que a depressão ela é vista como um sinal de que a gente está vivenciando um momento de intensa insatisfação. Percebe? Geralmente o depressivo ele está sempre insatisfeito, ele está sempre se contrariando. E essa insatisfação é com a sua própria natureza interior. Vocês conhecem alguém dessa forma? Conhece algum depressivo? Conhece alguém que já vivenciou isso? Algum de vocês já vivenciaram? Coloca aqui para mim, escreve aqui. Percebe? A depressão ela é vista como uma pressão do nosso ego racional sobre os desejos e aspirações da nossa alma, ou seja, a nossa alma, a essência, o nosso sentir. Então, assim, esse estado de alma, ele indica um caminho para a nossa mudança, né? Para essa situação que está se manifestando aqui, que não está mais funcionando para a gente. E a partir desse momento é onde que você começa a observar que você tem alguma coisa ali que você precisa modificar para você crescer, para você para você olhar com uma outra visão, percebe? Então assim, o ego ele vem através da mente racional. Por quê? Porque ele simplesmente ele passa a negar esse estado de alma, né? Esse estado de olhar para esse sentir, para esse reconhecer do seu sentir, do seu saber, quem realmente você é. Então, o que a gente pode observar? Né? Que a gente pode dizer que a depressão, ela nada mais é do que uma tristeza profunda. E ao mesmo tempo que ela é profunda, ela é crônica. E essa tristeza profunda e crônica, ela se torna... como que eu vou explicar para vocês? Ela, através dessa tristeza profunda e crônica, ela traz uma negação da sua aspiração, né? Do seu sentir, da sua essência. Na realidade é isso. Então, assim, qualquer que seja a motivação embutida na depressão, através do seu estado raiz, principal e mais profunda, está dentro da alma humana. Então, assim, ela não está sendo considerada nas escolhas e nas decisões relacionadas com a vida, mas sim na insistência em ser aquilo que não somos. Então, assim, a persistência em fazer aquilo que não é da nossa natureza faz com que nos sintamos tristes e muitas vezes frustrados. Percebe? Quantas vezes nós nos sentimos frustrados e tristes? Escreve aqui para mim se vocês já passaram por isso, se vocês estão passando por esse momento. Percebe? A negação em dar a atenção a esse sentimento, a esse sentir que está sendo indicativo de profunda tristeza, até que essa profunda tristeza ela se torne uma pressão que ela vai começar a se tornar insuportável para você. É assim que vai dando os indícios. Então, quando você começa a olhar para isso, né, a sentir isso, você vai perceber o quê? Que ao persistir nessa negatividade mental e na tristeza, as emoções elas começam a ser afetadas. Ah, mas Rosiane, como que isso funciona? Exatamente. O cérebro, o que ele passa a fazer? Ele passa a desencadear, né? Ele passa a desencadear processos bioquímicos no corpo. Boa noite, seja bem-vinda. Como que é isso? Ele desencadeia processos bioquímicos no corpo compatíveis com esse estado de negatividade. Então, assim, por quanto mais tempo for a permanência nesse estado, mais crônico a situação vai se tornar. Né? Então, o que na realidade é a depressão? A depressão nada mais é do que uma doença da alma. Ou seja, a sua origem ela está relacionada à sua alma. A sua alma ela seria representada pela sua essência, pelo o verdadeiro eu
que muitas vezes você negou em ser o que verdadeiramente você é de verdade. Percebe? Então, assim, o que te impede de você vencer a depressão é quando você não se aceita da forma como que nós somos, né? Te trazendo aí um exemplo, assim, bem, né, bem específico. Então, assim, por que que achamos que deveríamos ser diferentes do que verdadeiramente nós somos? Né? Eu pergunto para vocês, isso seria o seu eu falso ou o seu eu verdadeiro? Quem seria o seu eu verdadeiro? O quanto que você fantasia ou você fantasiou, quantas ilusões diversas de máscaras que foram criadas, que você gostaria de ter sido alguma coisa ou você gostaria de ser algo. Ou seja, você passou a excluir a sua verdadeira persona por se colocar para baixo, percebe? Então, assim, comece a observar que quando você passa a não fantasiar situações que não são funcionais com seu verdadeiro eu começo a fazer o quê? Eu só faço isso para eu alegar os outros e para eu ser aceito por eles? Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês fazerem para vocês. Então, quando se parte por esse princípio, você começa a perder a sua autonomia e a alegria de viver. Então, qual é a sua verdadeira alegria de viver? Percebe? Então, assim, eu venho notado nos meus atendimentos que as pessoas vêm vivendo numa loucura, né? Numa insanidade diária, né? Você vai percebendo. Assim, numa cegueira profunda. E eu venho trazendo, assim, dentro dos atendimentos, caminhos. E aí você vai percebendo que assim as pessoas elas vão despertando, elas vão conseguindo romper alguns pontos de vista fixos que estão ali presos nelas, né? Então você percebe que a depressão está com a escravidão do que a gente tem que ser escravo dessa cabeça aqui, né? Dessa cabeça que eu tenho que ser assim, que não pode ser desse jeito, que se eu não for desse jeito tá errado, se tá certo desse jeito ou não tá. E aí você percebe que esses pensamentos, eles vão ficando cada vez mais presentes, tipos de pensamentos perfeccionistas, os perfeitinhos, sabe? Os controladores, essa coisa que você fica dizendo assim, na sua cabeça, o que é certo ou errado, o que tem que fazer ou não, ou o que você tem que justificar ou não. E aí eu pergunto, você tem que justificar mesmo tudo para todo mundo ou para você mesmo? Percebe? Então, tudo está na sua cabeça. E você começa a se tornar escravo dos seus próprios pensamentos. Quantos de vocês estão escravos dos seus pensamentos? Escreve aqui pra mim, quantos de vocês são escravos dos seus pensamentos, percebe? Ah, Rosane, mas eu me sinto tanta coisa, eu sinto tantas emoções, tantos sentimentos aqui aflorados, um dia eu tô angustiado, um dia eu tô com ansiedade, e aí você começa a perceber que isso é tudo um sentimentalismo, ou seja, tudo isso é um drama que a sua cabeça faz, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero não sei o quê, né? Eu estou com vontade de tal coisa. Tudo isso é a anticonsciência, percebe? A prisão das crenças. E você está causando reações emocionais no seu corpo. Então, assim, você percebe que essas reações que são causadas dentro do seu corpo, ela começa a afetar o seu peito, né? A primeira reação que você começa a sentir, você começa a sentir muitas vezes tremedeira, no corpo, às vezes você começa a sentir suor nas mãos, nos pés, ou às vezes você também parece que você tá com as mãos trêmulas, né? Muitas pessoas me trazem esses tipos de reações, e aí você sente que o seu peito tá ficando cada vez mais apertado, vazio, e você vai percebendo que esse vazio vai se aprofundando cada vez mais, e aí eu pergunto para vocês, começa a parar e olhar para isso. Verdade. Para e olha para isso. Começa a olhar para isso de verdade. Se esse vazio ele está aí de verdade.
Para aí agora, gente, sente. Sente. Sente de verdade. Para por um segundo, por alguns segundos aí e olha para isso, né? Olha para isso. E sua vida, você começa a perceber que ela não tem sentido. Não tem mais significado. Percebe? Então a depressão ela está relacionada com tudo isso. E a sua cabeça, o que ela traz para você? Ah, eu vou fazer isso tal dia, eu tenho essa outra função, agora eu tenho essa outra atividade para fazer, e você fica nesse estado, sabe? Nesse estado de não estar consciente de você mesmo. Nesse estado de estar sempre criando alguma situação para você estar fazendo, sempre uma ocupação, para você não olhar para isso. Né? Quantos de vocês realmente não estão olhando para vocês? Percebam de verdade. Percebam que você tinha que ser alguém na vida. Você aprendeu isso, né? Ah, mas eu tenho que ser, Rosiane. Mas eu tenho que ser alguém na vida. E isso nunca vai acabar de você ser alguém na vida. Então eu pergunto, quem é que você tem que ser na vida então? Responde para vocês, quem é que vocês têm que ser na vida? Percebe? Porque você nunca se satisfaz com nada. Porque você criou essa fantasia que você tem que chegar lá, sim ou não? Aí você gosta de parar. Você gosta de parar? Pergunto pra vocês, você gosta de parar? Percebe? Você não gosta de parar. Por que eu não gosto de parar? Porque eu não quero olhar. Sabe? Você vive na esperança, você vive naquela incerteza, na fila da espera, naquela situação, sabe, do transe, viver 24 horas no transe, sabe? Gente, acorda desse transe, sai desse estado. Olha para esse vazio, para agora e olha para esse vazio de verdade. Olha, você não sabe ainda o que é olhar para esse vazio aí, parar para esse vazio dele de verdade e estar consciente dessa essência, quem é você de verdade. Sabe, gente? Percebe isso. Você começa a perceber que tudo isso é o ego. E pra que esse ego todo? Você não vai parar em lugar nenhum. Percebe? Você não vai parar em lugar nenhum. E aí você começa a entender que isso é só uma fantasia que a minha cabeça fica criando a todo momento aqui. Sabe? Pra quê? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Perceba. Acorda. Você não está perdendo. Sabe? Você está perdendo na realidade. Você está perdendo a sua vivência. A sua vivência verdadeira. Perceba. Não há objetivo nessa existência. É a vida que passa por você. Comece a perceber isso. E aí, quando você começa a soltar esse monte de ilusão, quando você começa a soltar esse monte de ilusão, é aonde que você começa a perceber que você começa a acessar o seu verdadeiro eu. E aí, gente, eu pergunto pra vocês, verdade que vocês sabem quem é o verdadeiro eu de vocês? Ou vocês criaram um monte de ilusões, um monte de personas e estão vivendo nessa sociedade com um monte de robôs, estão todos depressivos, doentes, com problemas emocionais, mentais? E aí, gente, pergunto pra vocês, verdade? Verdade que vocês estão querendo o quê? Né? Eu trago esses conceitos e muitas pessoas... mas Rosiane... Sim, gente. Observa isso em vocês. Olha para esse vazio agora. Pare e olha. Né? Aí o que me trazem um conceito? Ah, Rosiane, mas eu vou continuar teimando no que é, mas eu tenho que... Vocês não têm que... O que mais o que, gente? Olha o que a gente está passando. Vocês têm que o que mais? Coloca isso dentro de vocês. Percebam. O que eu quero trazer é o seguinte. Você percebe que todos os julgadores, eles são robôs dessa realidade. Eles são os críticos, né? É a sociedade, o inconsciente coletivo. Você vive esperando a sexta-feira chegar, né? A segunda-feira começou, você já tá pensando na sexta-feira, gente. Sim ou não? Pergunto pra vocês isso. Vocês vivem
Vocês vivem nessa realidade dos jogadores, de serem os robôs, de serem, sim, os críticos, de serem os controladores? Eu pergunto isso pra vocês. Coloca aqui pra mim. Vocês vivem dessa forma? Boa noite, gente. O pessoal que tá chegando agora. Boa noite. O tema de hoje é depressão. Coloca aqui pra mim se vocês estão passando por alguma coisa, já passaram por algum processo. Escreve aqui, gente, pra mim. Se conhece alguém. Percebe? Então, você vive esperando a sexta-feira quando você começa a segunda? Sim. A Ana Vilma colocou aqui, sim. Por que que você espera a sexta-feira quando você começa a segunda? Pergunta isso pra você. Percebe? Ou seja, eu tô esperando a sexta-feira para eu ser feliz, para você ser feliz. Você tem que se divertir só na sexta-feira? Eu não posso me divertir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo? Eu não posso me divertir todos os dias? Eu não posso olhar para todos os dias? Eu tenho que esperar a vida passar ou eu tenho que vivenciar a minha vida agora, aqui agora, neste momento? E olhar para esse vazio que realmente está aqui agora presente e ressignificar ele e validar ele e soltar ele de verdade e sair do drama. Eu pergunto para vocês isso. Percebe? Então, assim, a gente aprende nessa realidade aqui, nesse inconsciente coletivo, nessa sociedade, o quê? Que a gente se programa para viver o amanhã? Você não sente mais o gosto do seu dia a dia? Quantos de vocês, de verdade, estão sentindo o seu gosto do seu dia a dia? Quantos de vocês sentem a surpresa, a motivação, a consciência, a alegria? Quantos de vocês sabem o que é isso? Ou quantos de vocês já perderam isso? Tudo isso está relacionado à depressão. Quantos de vocês já perderam isso? Vocês vivenciam isso diariamente? Percebe? Então, observa. Verdade que eu perdi essa essência toda? Porque se eu perdi tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, a surpresa, a motivação, a alegria, a minha consciência, a minha essência verdadeira, de gargalhar, de sorrir, de querer dançar, de querer me divertir, significa que eu estou vivendo o quê? Na fantasia do universo que eu criei. Quantos universos fantasiosos vocês já criaram aí? Escreve aqui pra mim. Vocês vivem na fantasia do universo? Ou vocês estão criando a sua realidade verdadeira? Percebe? E se você não concluir isso? E se o outro não fizer a fantasia ilusória que você criou? Aí você entra na depressão, percebe? Ou seja, a depressão ela está totalmente relacionada com a ilusão que você cria, com a expectativa que você cria e que ela não funciona da forma como que você criou que ela fosse. Percebe? Então, quando você estiver naquela zona, realmente, de você estar acabado, de você estiver lá em cima de uma cama, se afundando, né? Tomando um monte de psicotrópico, porque você não tá mais sendo você, porque você tem que pertencer a algo, né? É aí que você começa a acordar. Percebe? Quando a gente chega nessa zona, dessa zona de deprê, do se auto-invalidar, de você perder tudo que você é de verdade para você pertencer a tudo isso que não é você mais, você se torna uma pessoa depressiva. Você perde a sua verdadeira essência da sua alma. Por isso que a depressão ela é a doença da alma, né? Percebe? E aí, quando a pessoa ela começa a despertar para isso, que ela vai para terapia, aquelas pessoas realmente que querem sair desse lugar.
né? Não as que querem continuar no drama e querem continuar sendo as vítimas, mas as realmente que querem sair desse lugar. Elas acordam e elas começam a perceber que aquele cansaço não dá mais para elas. E é onde que dá o start da mudança. E aí, nesse start da mudança, aí você percebe que quando você faz um tratamento com uma pessoa mais jovem e você pega uma pessoa um pouco mais velha, passando por situações parecidas, você vê a diferença aí. Porque o mais velho, ele tá tão cansado, que ele não aguenta mais. Né, que ele teve que se transformar em tantas máscaras, tantas personas, tantas mentiras ali que ele teve que criar para pertencer, que não funciona mais para ele. E aí é onde que desperta a mudança. E ele fala, não, isso não serve mais para mim. Escreve aqui para mim, gente. Quantos de vocês já passaram por isso? E aí você começa a perceber que essa pessoa que acorda para isso, ela passa a levar a sério. Olha que interessante. Então, quando eu isso, ou quando eu ter que aquilo, ou eu ter que fazer aquilo, ou ter que agradar o outro, eu ter que fazer não sei o que, eu ter que fazer... Percebe o tem que? Quando você tira esse tem que, eu não tenho que nada, quando você tirar esse lugar, essa palavrinha aí, eu tenho o que? Percebe? Eu tenho o que? Percebe? Quando você solta esse robozinho do tem que fazer tudo que os outros estão mandando, tudo que essa sociedade impõe pra gente, por isso que eu estou para baixo, porque eu não estou mais bancando o que isso tudo quer que eu banque, porque eu não sou mais isso. Porque eu não aguento mais sustentar essa persona que não sou mais eu, então eu entro na depressão. Percebe? Então como seria eu assumir a minha persona de ser o esquisito, a esquisita, a estranha? Como seria a partir de hoje eu assumir o meu gostar de verdade? O gostar da minha essência verdadeira? Que eu sei que ela tá aí, né? Ela existe, ela tá aí dentro de cada um de vocês. Como seria eu deixar agora, abrir aqui o meu peito, aqui, ó, abrir aqui, ó, esse peito aqui, sair aqui desse estado aqui, tirar essa capa aqui que tá aqui, e sair desse estado de transe hipnótico aqui que a gente se colocou, que eu não preciso ser mais nada, e não tenho mais que provar nada pra ninguém, nem pra mim mesmo, percebe? Porque eu já estou aqui, percebe? Quando você escolher largar essa loucura da sua cabeça, desse looping automático que só traz que eu tenho o quê, você vai perceber que é muito mais simples ser uma pessoa sem nome. Ser uma pessoa só que você é um ser humano que você nasceu com as suas possibilidades, com as suas individualidades, com as travessuras, com os gostos que você gostava de fazer. Só o seu eu. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Verdade, vocês já pararam para pensar sobre isso? Percebe? Todo mundo... Você percebe que todo mundo vive numa hipocrisia. Todo mundo se esconde sobre algo, gente. Não existe essa pessoa que não se esconde de algo, né? Porque todo mundo não é totalmente ele mesmo. A sociedade não quer um humano real. E sim, ele quer o quê? Os personagens, sem o estar consigo. E é esses os personagens que você começa a sustentar, que chega um tempo que você não aguenta mais, que deixa você doente. Então, eu te pergunto, o que eu estou falando aqui, gente, é o seguinte: qual é a sua qualidade de vida? E aí eu te pergunto, você sabe o que é aquela alegria que você tinha naquela criança? Vocês lembram disso? Aquela criança que brincava, aquela criança que gostava de comer de determinadas coisas, aquela criança que gostava de comer com as mãos, que gostava de se lambuzar. Onde que está essa criança? Os doces, aquela criança que gostava da canetinha, aquela criança que gostava do esconde-esconde.
Aquela criança que gostava daquela roupa, mesmo que fosse simples, e que tinha amor por estar colocando aquela roupa, ou pegando, ou sentindo aquele toque. Aquela pessoa que tinha amor. Onde está essa criança? Aonde está esse ser? Aquele ser que ele não se importava com nada, com os apontamentos de dedo, com os julgadores. E aí eu pergunto pra você, né? Hoje, como que tá o seu guarda-roupa? O seu guarda-roupa deve estar bem cheio, né? Sim ou não? Percebe? O quanto que o seu guarda-roupa está tão cheio e você está tão vazio. Então, assim, gente, é preciso sim ter coragem para você escolher. E realmente, gente, escolha olhar para tudo isso. Escolha de verdade. Com muito amor, com muito respeito, com muito carinho por cada um de vocês. Quando você não está na consciência, você não consegue entender esse sentir que eu estou falando agora aqui para vocês. Ah, mas por que você está pensando em querer o sentido de tudo isso, né? Porque a gente está acostumado a pensar que a gente tem que justificar tudo. Tudo que a gente pensa para se justificar, a gente se desempodera, porque a gente entra nos porquês, e esses porquês são os nossos invalidadores. São os nossos automáticos que nos sabotam para a gente não seguir o que tem que ser para a gente de verdade. Percebe? E aí quando você começa a querer entender tudo o sentido de tudo, que não faz sentido sobre nada, percebe? Você perde a sua presença, você perde a sua essência. Porque essa cabeça aí, que você vai buscar o sentido, ela tá tão invadida por esse inconsciente coletivo que não é você. E aí você já perdeu as sensações, aquelas sensações que eu acabei de falar. Resgatem elas dentro de você. Aquelas sensações da criança que ela não tinha ponto de vista, não tinha julgamento sobre nada do que ela fazia. E aí, essa sensação, que as pessoas sempre me procuram e perguntam, mas como que é essa sensação, Rosiane? Essa sensação não é a que vem da cabeça, gente. Essa sensação é aquela que vem lá de dentro, aqui, ó. Ela vem lá da sua glândula do timo, da sua energia vital, porque o timo ele tá bem aqui atrás, lá atrás. Essa essência, essa sensação, percebe? Então, é aquela inspiração que vem lá de dentro que você tem que escolher. Assumir realmente quem você verdadeiramente é. Então, assim, se você perdeu essa essência para você se tornar responsável nessa realidade, se você parar, você vai perceber que nada tem mais sentido. E aí você só tá vivendo no quê? No si, né? Ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se. Então o se não tem mais sentido, né? E o que tem sentido para vocês de verdade hoje? Né? Por isso que eu trouxe no começo da live. Pare agora e comece a olhar para isso. Olhe para esse vazio que tá aí de verdade, que vocês nunca pararam para olhar. Porque muitas pessoas falam assim pra mim nas terapias. Ai, Rosiane, mas... Ai, eu mudei muito, né? Eu melhorei, nossa. E aí já trazem as frases prontas, né? Que essa realidade ensina, que o mundo ensina, a sociedade ensina. E aí você se acostumou a viver nessas frases mentais. Sabe? Essas frases que ficam nesse looping automático te invalidando. Que essas frases são os sabotadores, que eu tenho que lutar para ter alguma coisa, que tem que ser tudo com muita dificuldade, com muito esforço. Sabe, gente? Não, eu posso
ter as minhas coisas sim com mais facilidade. Eu posso sim escolher a minha essência, a minha presença aqui agora. Percebe? Percebam. Toca sim no peito de vocês, verdade. Toca no peito de vocês aqui, ó. Quantos de vocês não fazem isso há muito tempo? Toca aqui. Sente isso aqui. Coloca a mão no peito e sente agora. Sabe, gente? Sente, vamos lá. Sente isso, sente aqui, ó. Sente, isso aqui é o seu sentir, não isso daqui. Isso aqui é invalidação. Isso aqui é o seu sentir. Solta a loucura daqui. Sente aqui. Aprende isso. Começa a olhar para cá. Começa a olhar para aqui, é o que você está sentindo de verdade. O que realmente te traz alegria, o que te faz bem, que vocês não estão olhando mais para isso? Sabe, gente, solta esse polvo da cabeça de vocês. Eu tô viciado, a gente se viciou, a gente tá acostumado a viver com tudo isso. Aprendam a soltar, sabe? Solta, ó. Passa a mão e fala, solto. Eu solto tudo daqui. Eu solto. Eu solto o julgador. Eu solto ser a supermãe, porque não existe supermãe. Existe o que é a mãe que é funcional para cada um. Eu solto a supermulher, a super esposa, o super pai, o super homem. Sim ou não? Quantos de vocês estão cansados de ser o super? Solto o cara, eu solto o se achar, e eu também solto o vazio. Eu solto esse vazio aqui, ó, que eu tô começando a olhar aqui pra dentro, aqui, ó, que eu não colhei de verdade. Olha pra esse vazio aqui. Eu vou olhar pra você agora e vou soltar. Eu vou olhar pra você e vou soltar. Eu vou ressignificar você. Eu vou olhar aqui e quero olhar para aquela alegria da infância que eu perdi. Aquela criança que eu não tinha julgamento e eu fazia tudo o que eu queria. Sabe? E aí você percebe, quando você toca, que você sente essa essência aqui, esse eu verdadeiro, que é isso aqui. Não, isso aqui que te comanda. É isso aqui. Aí você percebe o quanto que você está na lama mesmo, né? Na lama mesmo, de cocô mesmo. O quanto que você perdeu a sua essência, a sua alma, de não estar na sua presença. Porque nós somos ensinados que nessa realidade, que para ser feliz eu preciso ter um excelente emprego, eu tenho que ter um ótimo marido, eu tenho que ter filhos, eu tenho que engolir todos os sapos para pertencer a uma família tóxica. Eu tenho que servir o meu marido porque eu sou mulher, porque eu casei com ele, então eu tenho que servir ele. Eu tenho que... Eu sou um marido porque foi ensinado para mim que eu tenho que sustentar a casa sozinho e a minha mulher não tem que me ajudar. Percebe? Então, quantas responsabilidades são jogadas para ambos, que sendo que se cortasse esses paradigmas sociais, essas crenças, esses pontos de vista que se fossem retirados, tudo para cada um. O quanto isso poderia ser mais funcional para a nossa vida? E aí você percebe que quando você fica na luta, viver na luta, né, do dificultoso, do pesado, para manter os objetivos desse seu falso eu, aí você começa a olhar para isso e observa o quê? O quanto que eu estou sufocando o meu verdadeiro eu. O quanto que você está excluindo e exterminando a sua alma verdadeira. O quanto que você perdeu o seu espaço. O quanto que você não tem mais a sua expressão verdadeira. O quanto que você se chicoteia todos os dias para pertencer. E aí eu te pergunto, qual é o novo padrão de atitude que você deve assumir?
Percebe? Qual é o novo papel que eu tenho que assumir de verdade? E aí você percebe que a receita é muito simples, gente. É só se aceitar. Quando eu começo a olhar para o meu assumir, é só eu me aceitar. Não tem receita de bolo. E o quanto eu não quero me aceitar porque eu vou ser julgado, porque o outro vai me apontar. Porque se eu tenho medo de ser julgado, é porque eu também sou um julgador. Então, como seria eu soltar o julgador agora? Os apontamentos de dedos também para o outro e eu ser a minha essência aqui. E eu soltar a depressão, soltar as minhas prisões da alma, do meu ser, do meu receber, do meu reconhecer, do meu sentir. E aí eu deixo para vocês a seguinte ideia. Aprendam, gente. Escolham a se tratar bem. Cuidem de você de verdade. Porque a partir do ponto de vista que você começa a se aceitar, você começa a entrar em sintonia com a sua alma. E é isso que o seu ser começa a escolher. Porque você é o que dá o verdadeiro sentido para a sua vida. É você que traz a motivação, o tesão, o contentamento. E a sua verdadeira felicidade é isso. A felicidade, ela não é eu ter coisas para eu estar feliz. A felicidade é um estado. A felicidade é eu viver o estado aqui agora na minha presença. Isso é ser feliz. É a escolha, né? Eu tava vendo um treinamento do Gary Douglas, do Access Consciousness, e ele trouxe isso. O quanto que essa realidade, o quanto que as pessoas fazem tudo para serem felizes. Elas fazem treinamento, elas compram carro, elas compram casas, compram não sei o quê, se tornam milionários e elas são infelizes, são depressivas, tem um monte de transtornos depressivos, transtornos psicológicos e elas estão procurando tudo externo para ser feliz. Mas não é isso que vai trazer felicidade. Porque a felicidade é um estado de presença na sua essência. Percebe? Então, quando você começar a se aceitar, é aonde você vai encontrar o seu contentamento de você estar feliz. Então, assim, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Toquem assim nessa região mesmo do timo aqui, ó. Toquem, olhem para esse vazio aí, né? Esse vazio aí que você vê que as pessoas aí estão passando aí por diversas situações aí conturbadas nesse momento que a gente está passando, né? Olhem para isso e digam para vocês. Diga aí para vocês agora, pro eu de vocês. Respeitar-se é aceitar-se, assim como eu sou, ao meu natural. Eu me considero no meu certo e no meu errado. No meu certo e no meu errado. Não pelos outros, mas por mim mesmo, por mim mesma. O meu essencial é ser o meu real. Eu me amo. Eu sou o meu templo. Eu sou a minha vida. E eu me cultivo com muito amor, com muito respeito, com muita honra e com muita potência e expansão de consciência. Sintam isso, gente. Sente. Eu sou vital. Eu estou no meu estado de felicidade. Eu estou no meu estado de presença. Eu estou aqui na minha essência. Percebam isso. Quando a gente começa a praticar essas ferramentas, todos esses estados depressivos que a gente se encontra, eles começam a sair. Porque a gente sai da anticonsciência que a gente se colocou, que a gente permitiu que a nossa cabeça nos colocasse. Percebam isso. Comecem a olhar isso com muito respeito, com muito amor, com muita valorização. E saiam do drama. Solta o drama.
solta o drama. O drama não pertence a pessoas que são conscientes. O drama só pertence à anticonsciência. Não se esqueçam, as vítimas se beneficiam. As vítimas, elas sempre se dão bem. Nunca se esqueçam disso. É isso, gente. Gratidão pela live de hoje. Deixo a minha contribuição de hoje. O tema foi sobre depressão. Trouxe alguns conceitos dentro da metafísica, dentro da expansão da consciência. A live vai ficar gravada, vocês podem revê-la. Semana que vem estarei aqui. Estarei trazendo o tema sobre ansiedade dentro da continuação aí do mês da prevenção do suicídio. E deixo o meu abraço caloroso com vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar sobre alguma coisa, pode me mandar mensagem no direct. Eu estarei fazendo na próxima semana atendimento de barras de axis gratuito na Vila Carrão, no Tatuapé e em Santo André. Quem gostar, quiser, é só mandar mensagem. Eu estou postando no Stories aí, quem quiser compartilhar para as pessoas conhecerem, para se beneficiar. A contribuição é 1 quilo de alimento ou 1 quilo de ração para uma ONG aí que eu vou estar doando para os animais. Tá bom, gente? Gratidão. Se vocês gostaram da live, comente, compartilhem e mande para os seus amigos. Um beijão para vocês e até mais, pessoal. Boa noite. Beijo no coração de vocês.